Emanuel saiu da cama e escovou os dentes. A casa estava em silêncio. Seus pais já tinham saído para o trabalho. Naquele dia, como todo dia, a primeira decisão que ele tomou foi sobre a sua própria negritude. Por que ler o livro? Eu acho que são tantos paralelos. O Nana Kawame, ele cria um cenário tão absurdo e se você vai atrás das histórias que estão por trás, você pensa assim, ele só deu uma encantada nessa história, mas a vida real é mais assustadora. Quando ele borra essa fronteira entre ficção e realidade, eu acho que ele está mostrando pra gente que a distopia tá aí. A distopia é aqui e agora, assim, porque essas são histórias que elas estão exageradas, mas essas coisas todas não estão distantes, né? A Cláudia, que foi no mercado no Rio de Janeiro e foi arrastada por uma viatura da polícia, o Evaldo, que era músico, estava indo para um chá de bebê e levou, na época a gente achava que eram 80 tiros, depois a gente descobriu que foram mais de 250 projéteis disparados pelo exército, né? Então, se você vê, 250 tiros para parar um carro. Se a gente for olhar para isso, isso podia estar num livro, isso podia ter saído da imaginação de alguém. Para mim é meio isso, assim, é distópico, mas talvez seja ultra realista. E isso acaba ajudando, talvez, quem não vive essas histórias, a entender a profundidade e a seriedade desses casos, desses episódios. Quando eu comecei a pesquisar um pouco a história do autor, eu encontrei que ele é fã de... Ele é novo, né? Ele é muito jovem e ele é fã de Harry Potter e de Alice Walker. Então, eu acho que ele já vem de uma mistura na própria literatura que traz essa coisa do fantástico, né? E aí, ele começa a produzir esse livro em um momento em que você tem várias pessoas no audiovisual, vários roteiristas, produzindo coisas para, bom, beleza, a gente não vai mais falar só de desigualdade, né? A gente está num momento tecnológico absurdo, a gente denunciou racismo até aqui, mas ele foi mudando a sua forma. A obra do Glover, do Peele, são obras que falam sobre a sofisticação do racismo e os limites das alianças. Isso pode soar duro, mas vamos ser francos. Nós vimos essa história antes. Um homem branco, trabalhador de classe média, é colocado numa situação na qual tem de se defender. E, de repente, ele é um racista. De repente, ele é um assassino. Para mim, é tão imagético, ele é tão audiovisual, eu escuto, né? Eu não sei se porque a gente também vem de ter assistido ao Peele, ao Glover, né? Mesmo com os clipes musicais, né? Uma coisa dessa leitura racial sobre os Estados Unidos, que para mim é como se fosse uma série, assim. Eu vi uma série de 12 episódios, né? São os 12 contos dele. É a gente pensar que se nesses países, né, de diáspora negra, a justiça foi feita por pessoas brancas, né, e que foram reproduzindo um modelo de segregação, de fato a literatura vai ser o lugar de tratar todas as dores, inclusive de pensar vinganças, né? A gente está pedindo justiça, a gente não está pedindo vingança. E se a gente estivesse pedindo vingança, talvez essa seja a resposta, né? Se a gente tivesse pedido vingança, a gente chamava o Nana Kawame para ser o roteirista, né, da vingança.